Paz do Senhor, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Abacast. É um prazer ter você aqui. É uma honra, né? Estar mais uma vez aqui apresentando esse programa. Hoje a gente tem uma pessoa especial aqui, né? Espero que vocês gostem do bate-papo de hoje que vamos ter aqui. E já deixa o seu gostei aí, o seu curtir no vídeo. Compartilhe esse vídeo também com o máximo de pessoas que você puder, para poder ajudar a gente a divulgar esse trabalho aí que a gente tem feito na nossa igreja no projeto Abba Church. Como eu falei, né, é sempre um prazer ter você aqui. E vamos nessa caminhada aí, né, conhecendo pessoas, falando sobre a palavra de Deus, através de conversa, através de bate-papo, de uma forma bem descontraída mesmo, tá bom? Antes de tudo, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Que se não fosse eles, a gente não conseguiria ter colocado esse podcast aí em prática. Vai estar aparecendo aí no vídeo a tarjazinha com nossos apoiadores, né? Eu não vou dizer nem patrocinador, vou dizer abençoadores, né? Que eles abençoaram a gente aí com alguns recursos para que esse projeto aí pudesse ser realizado. Bora lá, gente. O convidado que eu quero apresentar para vocês é uma pessoa da nossa igreja, muito querida, muitas pessoas conhecem. Quem não conhece vai estar conhecendo agora. É o nosso querido Mesquita, Lucas Mesquita. Lucas, é um prazer, mano. O prazer é meu estar aqui contigo. Pô, que isso, fico sem graça. Rapaz, ele fala muito bonito, cara. Que isso. Com nossos abençoadores, Não, que isso, mano. Que isso. E aí, como é que você tá, cara? Eu tô bem demais, tô melhor do que eu mereço, quer dizer, né? Merece. Poxa, é um prazer. Porque eu não mereço nada, mas é uma honra poder estar aqui, poder trocar essa ideia, né? Falar um pouco de Bíblia é uma coisa que eu gosto muito, coisa de ter uma conversa edificante. Ainda mais contigo, que é um rapaz muito inteligente, cara. Me inspiro nesse cara aqui, esse cara é muito inteligente. Não é pra tanto, senão eu fico sem graça. Sou tímido. Mas então, cara, assim, a gente acabou de voltar de um culto agora, ele tá abençoadíssimo. Eu até tava brincando com a preletora de hoje, eu falei que se eu pudesse dar um nome pra mensagem, eu daria pecadores na mão de um Deus irado parte 2, né? Porque, rapaz, a gente apanhou nessa pregação, mas eu acredito que esse seja realmente o verdadeiro evangelho. O que você achou dessa administração de hoje? A palavra da missionária Luana, assim, né? Cara, te falar, foi algo muito forte, assim, né? Tu via que a igreja não dava nem glória a Deus, porque quando você não dá glória a Deus é porque tu tá apanhando muito. E tem até uma coisa que ela falou que isso ficou na minha mente, que ela falou antes, na minha época, a gente batizava os convertidos. Hoje em dia a gente tem que converter os batizados. E realmente é verdade, muito forte, muito profundo. Porque hoje em dia a gente chega num tempo na igreja onde que as pessoas são batizadas, as pessoas já são até de altar, que precisam ser convertidas de verdade. Se tu vê esses que estão perdidos, que a gente precisa batizar eles, converter eles, né? Fica para eles assim tudo bem, a gente olha assim, a gente tem que pregar a palavra, a gente tem que ensinar, tem que consolidar, mas só que a gente fica olhando para as pessoas que são de altar, que são referência e estão aí perdidas. E realmente, muitas pessoas hoje em dia nas igrejas, assim, muita igreja acontece isso. Pessoas já são batizadas, pessoas que até pregam, palestram, ministram, mas não estão convertidas. O fato de você estar na igreja não significa que você é um cristão. Né? E às vezes o pior, né? O fato de você estar servindo em uma igreja também não significa que você é cristão. Ela focou muito, assim, Lucas, na questão da santidade, né? A gente dizer que somos santos, mas mesmo assim persistir no mesmo caminho de iniquidade, pecado, desobediência ao Senhor, né? E, cara, você tem quantos anos? Tem 17, cara. 17. Você na flor da juventude aí. Qual é o desafio para os jovens de hoje em dia se manter em santidade? Qual é a maior dificuldade? Sim, para adolescente, né? Vou te falar, é difícil. Não é fácil. Não é fácil para qualquer um. Mas eu gosto de dizer que para adolescente é muito difícil mesmo, até porque por conta das amizades, a escola também, assim, é algo que influencia muito. Às vezes a gente, assim, na minha escola, é um lugar assim onde eu falo, meu Deus, Senhor, eu não queria estar aqui não, mas eu tô aqui porque eu tenho que cumprir, né? E assim, é muito complicado. Tinha um certo momento, assim, quando eu tinha entrado pro Projeto Abba, tava muito difícil de renunciar a algumas amizades, que eram pessoas importantes para mim, né? Mas só que até que um dia Deus me pegou de uma tal forma que ele falou, você precisa
Porque se você não renunciar, você não vai viver o inédito de Deus. E realmente, quando a gente renuncia a nós mesmos, a gente acaba vivendo o sobrenatural do Senhor. Então, quando eu renunciei a mim mesmo, tomei a minha cruz e comecei a seguir o Senhor verdadeiramente, eu acabei vivendo coisas extraordinárias. Hoje eu vivo essas coisas porque é através da renúncia. E eu tive um pensamento, assim, algo em mente, que eu botei assim, cara, mesmo é doloroso ter que renunciar a uma amizade, ou alguma coisa assim que é muito difícil. Ou às vezes até uma pessoa, quando é pessoa é pior, né? Porque é uma pessoa que tu gosta, uma pessoa que você ama. E as amizades para mim eram muito legais, mas só que elas não iriam me influenciar para coisas ruins. Até porque eu, como cristão, tenho que ser influenciado. Eu tenho que ser influenciador, quer dizer. Tem que influenciar Mas as pessoas, eu tenho que né? influenciar as pessoas. Só que acabou que eu estava sendo influenciado por aquelas pessoas. Mas quando Deus ele falou isso para mim, eu fiquei, Senhor, é difícil para mim ter que renunciar. Mas só que o Senhor ele falou para mim. Mas tu acha que não foi difícil para mim naquela cruz? Então realmente a renúncia ela dói, mas a crucificação foi bem pior. E como foi essa sua experiência, né? Você falou que Deus meio que disse, deu um baixo, né, para você tomar um Assim, posicionamento. tipo assim, algumas falas, algumas atitudes não era de um verdadeiro cristão, né? Até porque estava com amizades que me influenciavam a ser uma pessoa do mundo. E o certo era eu influenciar eles. Até que o momento eu orando, e eu muito envolvido assim com a igreja, mas estava errado. Tinha que melhorar. E eu orando, e eu falando pro Senhor, eu falei, Senhor, muito difícil, eu no meu quarto mesmo. Eu falando com o Senhor, eu falei, pô, mas é difícil, Senhor, pra mim ter que renunciar a isso. Não é fácil. Até que o momento eu tava orando também, lendo a Bíblia, e o Senhor, eu comecei a ler sobre a crucificação do Senhor lá em João, né? E o Senhor, ele começou a falar assim pra mim, mas tu acha que não foi difícil ter que morrer na cruz por você? Assim, então eu tive esse entendimento, porque assim, mesmo que seja doloroso a renúncia, ter que renunciar a algo, mas a gente tem que ter um entendimento que para o Senhor foi mais difícil, para Ele foi mais doloroso. Ele, assim, eu gosto de dizer que quanto mais a gente peca, é a mesma coisa quando a gente peca não, assim, quando a gente ignora assim alguma coisa na palavra, ou a gente não faz a vontade do Senhor, a gente não renuncia aquilo que o Senhor demandou para nós, eu entendo que é o que? A gente falando para o Senhor e dizendo assim para Ele, Senhor, eu não me importo com a tua crucificação. E realmente é assim, só que a gente não usa essas palavras. A gente usa esse gesto, Senhor, para mim é difícil, para mim é complicado, mas para o Senhor foi mais difícil. Assim, creio eu, que espero que todos possam ter esse pensamento que eu tenho de entender que, cara, mesmo que seja difícil, mas é pro Senhor. Porque o Senhor, ele fez algo por mim que ninguém vai conseguir fazer. E a pregação foi basicamente sobre isso também, né? Abordou um pouco essa questão do verdadeiro evangelho. Que a própria pregadora, né, missionária Luana, ela disse que evangelho de facilidades é mentira. Se você quer aceitar a Cristo, você achar que a sua vida vai mudar, você estava numa situação ruim, de um dia para a noite vai tudo melhorar, assim, é mentira, né? Porque o verdadeiro evangelho, cara, é renúncia. É você deixar suas vontades de lado, seguir as vontades de Cristo. Né? Eu sei que tem todo um processo ali na conversão da pessoa, que às vezes, por exemplo, ela vive uma tribulação em casa, a família entregou a vida para Cristo, Deus vai lá e traz paz para aquela casa. Nesse sentido aí, beleza, ok. Só que às vezes as pessoas aceitam a Jesus por um interesse de querer algo em troca. E o evangelho não é isso. O evangelho foi o que você falou, cara, é renúncia, é você pegar a sua cruz, deixar as suas vontades de lado e seguir as vontades de Cristo. Porque você sabe, quando a gente costuma chamar Jesus Cristo é o meu Senhor, é o nosso Senhor, tá? Sim. Mas qual significa de Senhor? É seu dono. Então, quando você fala que Jesus Cristo é o seu Senhor, você assume a posição de escravo. Então você se torna escravo de Jesus Cristo. É a melhor coisa que tem é ser escravo dele. Né? Assim, mas realmente, hoje em dia a gente vê o evangelho hoje, se comparar com o evangelho de antigamente, Não. assim, não tem como comparar, não tem como comparar. Hoje em dia foi o que ela falou, não existe evangelho de facilidade, mas para essas pessoas tá, sim, parece que é fácil viver o evangelho, mas só que não é. Assim, o Senhor falou, né, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Claro que a gente vai passar por provas, vamos passar por coisas difíceis, mas a gente tem que ter o bom ânimo. Porque qual é o bom ânimo? Porque o Senhor, ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele já morreu por nós, já pagou todas as nossas dívidas. Então é o mínimo que a gente deveria fazer. Igual eu acho muito engraçado. A gente fica cantando, me amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. E qual é o mínimo? Que mínimo é esse?
Eu entendo que o mínimo é o quê? A gente renunciar a si mesmo. Esse é o mínimo. Esse é o mínimo. É o mínimo. Tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Então esse é o mínimo. Mas só que a gente vê igual, assim, pessoas cantam aquela música, é ele, perdendo tudo por amor e com alegria, gastando a minha vida, mas tu vê a pessoa não tá vivendo o verdadeiro Deus pede pra evangelho. fazer uma coisa, a pessoa já ou não faz ou faz reclamando. Faz reclamando, Então, assim. É complicado, mas, assim, a gente tem que orar para que o evangelho de hoje possa mudar. Porque, assim, vou dizer, não existe evangelho de facilidade. Mas viver o evangelho hoje é bem mais fácil viver o evangelho de hoje do que o evangelho dos apóstolos. Porque eles viviam algo assim, sobrenatural. Eles passavam por coisas assim. Sim, uns eram martirita, até eu não tá querendo sair a falou palavra. em língua Eu já. falei em línguas já. Outros eram assim, apedrejados, crucificados como o apóstolo Pedro. Assim, era complicado para eles. Assim, tu olha para o apóstolo Paulo, foi preso, sei lá quantas vezes ele foi. Assim, tentaram matar ele de diversas formas. Mas mesmo assim, ele continuou tendo a fé no Senhor. E esse é o problema, que quando às vezes chega um irmão e meio que decepciona a gente, a primeira coisa que a gente quer pensar, a primeira coisa que a gente pensa é sair da igreja. Então, quando a gente sai da igreja por causa de um irmão, de um pastor, de alguma situação. de alguma situação, então entende o quê? Que a gente está saindo da igreja. A gente nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Tava por causa das pessoas. Por causa das pessoas. Assim, eu vejo muita gente saindo da igreja e falando, eu tô saindo da igreja porque fulano é isso, isso, isso. Mas e aí? Deixa fulano, cara. Assim, então a pessoa ela tá ali na igreja por causa de pessoas tá ali, mas não esteve pelo real motivo, real propósito que é o Senhor. E foi como você falou. A gente vive um evangelho onde as pessoas assim aceitam Jesus por um interesse. E sempre quando eu lembro desse interesse, foi essa semana, eu lendo a palavra do Senhor, lembrei da mulher do fluxo de sangue. Que tu vê, né? A mulher do fluxo de sangue, ela encosta em Jesus, encosta só na orla e ela é curada, mas Jesus ele pergunta assim, quem me tocou? O apóstolo Pedro ele vai e fala, pô, mestre, uma multidão dessa está todo mundo te tocando, mas ele falou, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aquela mulher foi curada. Mas só que por que aquela mulher foi curada, ainda tocou só na veste de Jesus, né, que é na orla do talite, e aquela multidão que realmente poderia ter pessoas que estavam coxando no cabelo dele, na barba dele, não foram curadas? Porque aquelas pessoas, elas foram a mesma coisa que aquela mulher do fluxo de sangue. Ouviram falar de Jesus, ouviram falar das suas maravilhas. Só que a multidão ouviu falar de Jesus e entendeu que, ele pode nos curar. Então ele pode trazer um milagre para mim. Tava o quê? Querendo tocar nele por interesse. Mas já aquela mulher não. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela fala, pô, se eu pelo menos tocar na orla de seu manto, posso ser curada. Ela entendeu o quê? Que Jesus era necessidade dela. Sim. Ela necessitava dele. Então entendo que o problema não está em tocar em Jesus. O problema está na forma que você toca nele. Então, exemplo, se eu toco nele... que te leva até tocar. Então, exemplo, se eu toco nele por algum interesse, talvez ele possa dar aquilo que a gente quer. Mas uma hora a gente vai sofrer uma consequência. Uma hora a gente vai passar por algo assim que a gente não vai gostar de passar. Então a gente tem que tocar em Jesus por necessidade, entender que a gente precisa só dele. Isso me lembra até da Arca da Aliança. Que quando Davi estava trazendo a arca para... Quando os filisteus roubaram a Arca da Aliança, se eu não me engano, eles foram para 4 ou 5 cidades. Eles tinham entendimento que a Arca da Aliança trazia as bênçãos para Israel. Então, se a gente pegar a Arca da Aliança, a gente vai ter bênção também. Um interesse. Se eu não me engano, eles foram para 5 ou 4 cidades. E todas as cidades que eles foram, as cidades foram amaldiçoadas. Mas quando o Davi ele restaura a Arca da Aliança e deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, a arca fica lá por 3 meses. A casa de Obed-Edom foi abençoada. Por quê? Porque a forma que você trata a presença do Senhor, a forma que você trata o Senhor, vai ser a forma que você será tratado por Ele. Ali os filisteus trataram a Arca da Aliança, que representava a presença, eles trataram a Arca da Aliança como um interesse, algo que poderia favorecer eles. Mas já Obed-Edom não, ele tratou a Arca da Aliança, que era a presença, como se fosse tudo para ele. A gente consegue tirar 3 coisas disso, né? Você citou aí o exemplo dos filisteus, que pegaram a Arca por interesse. Obed-Edom ficou com a Arca 3 meses em casa e prosperou. Mas antes de ir para Obed-Edom, ficou 20 anos na casa de Abinadab. Isso. E diferente dos filisteus e de Obed-Edom, dos filisteus, aconteceu, eles receberam maldição por causa do que eles fizeram. Obed-Edom recebeu bênção por ter talvez honrado ali a arca, tratado com zelo,
Mas Abinadab não recebeu nenhum dos dois. E dá para entender aquilo que tratou como algo comum. Então isso também é algo que a gente precisa se alertar e começar, caramba, como eu tenho tratado a presença do Senhor? De forma comum? Ou tenho dado realmente um valor igual eu vejo o dom dele? Então isso é algo também que a gente precisa frisar e prestar muita atenção. E foi exatamente, assim, eu tive essa analogia, né, em casa, e realmente, às vezes a gente trata o Senhor dessa forma. Às vezes, quando a gente está precisando de algo, precisando de uma cura, de uma libertação, ou de uma bênção, de uma porta de emprego, a gente vai lá no Senhor, ora, faz jejum, sobe até um monte, faz tudo, mas está fazendo isso por interesse. E eu acho impressionante que, às vezes, Deus ele realmente pode fazer. Ele pode, exemplo, trazer a cura, dar a porta de emprego. Mas eu entendo o quê? Que se o Senhor fez isso, Ele quer ver o que você vai fazer para Ele depois. O que você vai dar em troca. Às vezes você está lá por interesse, mas está pedindo ao Senhor uma porta de emprego. Aí o Senhor abre a porta de emprego e Ele pede para você. Então, eu abri essa porta de emprego. Agora prega o Evangelho no teu emprego, no teu trabalho. E será que a gente tem feito isso? Com certeza não faz, porque a gente está fazendo por interesse. Porque a gente já conseguiu. De Cristo, né? Não quer. Então, assim, a gente já conseguiu o que queria. Então, a gente não precisa de mais nada. E aí, como fica pro lado do Senhor? Às vezes ele pede muito da gente e a gente não oferece nada para ele. A gente está um culto de primícias, né? Eu entendo que a melhor primícia que a gente pode dar é a nossa adoração, a nossa verdadeira adoração, a adoração genuína. Mas será que a gente tem dado a nossa verdadeira adoração? Às vezes, assim, eu vejo assim nas igrejas que as pessoas... Tá lá, parada, a pessoa tá assim, o louvor rolando, aí quando passa a pessoa da mídia com a câmera, a pessoa já levanta a mão. Não acontece na Abatia. O pessoal da mídia sabe. O pessoal da mídia sabe, nem tira foto. Às vezes tira foto e nem manda pra pessoa. É assim, ó. Mas assim, é triste você ver o evangelho de hoje sendo dessa forma, né? É um evangelho que é muito interesse. Igual a missionária, né, falou algo sobre assim. A gente não vê hoje em dia muitas pessoas, os mortos ressuscitando, uma pessoa sendo curada. Os milagres acontecendo. Os milagres acontecendo, assim, né? E eu creio nisso, cara. Porque o Senhor falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então a gente vai fazer coisas maiores que o Senhor fez. Mas só que assim, para os mortos ressuscitarem, para as pessoas serem curadas, a gente precisa começar a orar e andar em santidade. E eu entendo que andar em santidade é viver o fruto do Espírito. Que o fruto do Espírito mostra ser realmente um verdadeiro cristão. E eu entendo que ser cheio do Espírito Santo é andar em santidade e viver o fruto do Espírito. Então, assim, para a gente ser cheio do Espírito Santo, para a gente andar em santidade, a gente precisa ter o fruto do Espírito, que é essencial. E a gente não vê isso nas igrejas, os mortos ressuscitando, pessoas sendo curado. Eu lembro até numa passagem, se eu não me engano, é o apóstolo Pedro e o apóstolo João, que estão no templo. Se eu não estou errado, eu acho. E tem um paralítico, se eu não me engano, o apóstolo João fala: nós não temos nem ouro nem prata, então levanta e anda no nome de Jesus. E o cara levantou e andou. Por que isso não acontece nas igrejas hoje em dia? Porque hoje em dia a igreja está se preocupando com ouro e com prata. Hoje em dia tu vê uma competição, assim, querendo, na minha igreja tem ar-condicionado, mas a minha tem painel de LED. Mas a minha tem uma câmera profissional. Mas a minha tem um banco confortável. Hoje em dia a gente vê as igrejas assim, querendo ouro e prata. Só se importa em querer deixar a igreja bonita. Entendeu? Mas não tá orando, mas não tá jejuando. Não tá se preocupando realmente com porque o evangelho, foi o objetivo de estar ali. Foi o que o apóstolo falou: eu não tenho ouro nem prata. Mas ele quer dizer o quê? Mas eu tenho o Senhor. Então levanta e anda no nome de Jesus. Eu te dou. E hoje em dia a gente vê, mas tem pessoas que são curadas, mas elas não testemunham. Mas se tem, são poucas pessoas. São poucas, porque se tu olhar para os apóstolos, eles curavam muita gente. Eles faziam coisas absurdas. Tem até eu não vou dizer nenhum meme, né? Uma postagem na internet que fala assim, poxa, quando chegar no céu, eu queria conversar com o apóstolo Paulo, vou querer conversar com Moisés, com Elias e Eliseu. Então, poxa, como é que foi na sua época você orar e cair fogo do céu? Aí o profeta vira para a pessoa e fala assim, cara, me diz você, como é que foi o Espírito Santo morar dentro de você? Aí qual vai ser a nossa resposta em relação a isso? Uma outra coisa que você falou que eu queria abordar aqui, de forma rápida, é a questão de você ser o influenciador, não a pessoa que é influenciada. A gente tem aquela passagem que Jesus diz nos evangelhos, né, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a gente sabe que
que o sal tem suas diversas finalidades, né? Antigamente era usado para poder preservar a carne, etc., dar sabor, né? Ele fala que se o sal não for usado na sua finalidade, não vai servir para nada, não ser jogado fora e pisado pelos homens. Então a gente vê aí, o que você enxerga como ser a diferença neste mundo? Você sendo jovem, principalmente. Você ser o sal da terra, você ser a luz do mundo. Assim, tu falou ser influenciador, né? Tu vê aí, no Instagram tem influências, várias influências. Quanto mais eu vou assistindo stories todo dia de um tal influencer, para acabar que eu vou ficar com algumas características dessa pessoa. Para acabar que eu vou ficar parecido, eu vou começar a falar igual essa pessoa. Exemplo, tem uma influência que é muito famosa, que a maioria das mulheres vão conhecer. Eu conheço por causa da minha irmã, da minha mãe, que é Virgínia, eu acho, Virgínia Fonseca. Quanto mais vai assistindo, mais você vai vendo as coisas, às vezes tu vai ficar falando igual ela, vai ficar falando, ou vai começar a usar roupas parecidas com a dela, vai começar a usar produtos que ela usa, certo? Então, ser um influenciador cristão é isso. É você fazer a pessoa ser parecida com você. Se você é um influenciador cristão, então você é uma referência. Então eu entendo também que ser referência não é sobre estar no altar. Eu entendo ser referência sobre estar fazendo a vontade de Deus. Então quando você faz a vontade de Deus, a pessoa vê assim, o Mateus, né, ele é uma referência. Ele é um influenciador. Então, exemplo, se tem uma pessoa que você quer que ela fique firme nos caminhos do Senhor, comece a andar em santidade, você tem que fazer o quê? Começar a ensinar para ela. Porque é aquilo, os influenciadores no Instagram, os influencers, eles ficam ensinando. Eu aprendi a fazer comida tal, eu aprendi a fazer maquiagem tal. A maioria das mulheres, essas influências, né, são mulheres. Então, assim, para o mundo, para a igreja, eu entendo que eu sou um influenciador, então eu tenho que fazer a outra pessoa ser parecida comigo. Mas não parecida para mim engrandecer. Mas o importante é você ser parecido com Cristo também. Porque foi como o apóstolo Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, assim, a pessoa ela tem que ficar parecida com você porque você é parecida com Cristo. Se você acha que é parecido com Cristo, então você tem que fazer essas pessoas serem parecidas com você. E eu entendo que, assim, nossa igreja ela trabalha com discipulado, né? O que é o discipulado? É o discípulo do lado. É o discípulo do teu lado. Chega até o momento dos discípulos de Jesus que eles estavam tão parecidos com ele, mas tão parecidos que não sabiam que os anciões eles não sabiam quem era o Messias. Porque falava igual, andava igual, se vestia igual, estavam parecidos. E esse é o propósito do discipulado. Você se parecer com aquela pessoa que você acha que ela é referência, que você vê Deus nela. Assim, creio que você e a Nicole têm discípulos. E creio que o propósito de vocês é o quê? Fazer os teus discípulos ficarem parecidos com vocês. E esse é o propósito do discipulado. Uma preocupação também com isso é, às vezes, a visão distorcida disso, né? Que às vezes, poxa, eu queria que você fosse meu discípulo, a nossa igreja tem essa visão, né? Eu queria que você fosse meu discípulo e tal. Só que às vezes você vai ver o discípulo e o discipulador, cara, o discipulador não se parece nada com Cristo. Então, é uma preocupação que a gente tem, porque quando Paulo diz isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque se a pessoa quer ter uma referência ali na Terra, cara, então o referencial dela tem que ser a imagem e semelhança de Cristo. Então, quando Paulo ele diz isso, é basicamente o que? Cara, olha só, olhem para mim, porque quando vocês olham para mim, o que eu me pareço? Opa, se parece com Cristo. E o nosso papel como influenciador, como discipulador, também eu acredito que seja esse. Porque não adianta eu encher a minha boca, falar para todo mundo que eu tenho 10, 20, 30, 2 discípulos, mas eles se parecem comigo ou se parecem com Cristo? Se parecem com Cristo, então significa que eu estou fazendo um bom papel como discipulador. Eu também me pareço com Cristo, estou levando essas pessoas a se parecerem com Cristo. Assim, tem algo do discipulado, tem muitas igrejas que trabalham com discipulado assim, como a nossa igreja, que já é algo que... Assim, o próprio discipulador ele tem que vigiar. É quando o discípulo, ele começa assim, quando o discípulo ele começa a meio que ter olhos somente para o teu discipulador e não consegue ter mais olhos para Cristo. Aí eu já discordo, assim, aí eu entendo que tem que ter um posicionamento do discipulador. E se o discipulador não tiver um posicionamento, porque é meio nítido quando você percebe isso. Então eu entendo que se o discipulador não tem um posicionamento, chegar no teu discípulo e falar, não, você não tem que ter olhos para mim, você tem que ter olhos para Jesus. Você tem que focar nele.
Se o discipulador ele não faz isso, é porque o discipulador ele gosta disso. A gente fala que é a famosa idolatria, Sim. que vou te dizer, é um dos pecados que mais acontece hoje em dia nas igrejas. É o que mais acontece, pecado de idolatria. Fica idolatrando pastor, idolatrando apóstolo, líder. Te falar, eu entendo assim que a gente tem que ter como referência, até Exato. porque a gente tem que se inspirar em alguém na igreja, assim. Como os discípulos, né? Os discípulos tinham Jesus, então eles já tinham Jesus ali. Mas como Eliseu, ele tinha Elias, ele se inspirava em Elias, entendeu? A gente tem que ter alguém na igreja para a gente se inspirar, mas só que tem que ter um certo limite. Se o discípulo ele está passando desses limites, se o discípulo ele não se tocar nisso, o discipulador ele tem que se tocar, tem que Sim. falar. Ou o discipulador, o líder, ou o pastor. Que eu entendo assim, que se tá deixando o discípulo continuar fazendo isso, eu entendo porque o discipulador, o líder, o pastor tá gostando disso. Aí eu já acho errado, já discordo. Aí eu acho que é antibíblico. Porque o propósito discipulado, sim, você escolher alguém que se pareça com Cristo. Te ajudar na caminhada, né? Ajudar na caminhada. Às vezes... Pensando na nossa igreja que tem um número muito grande de pessoas, às vezes o líder não vai conseguir dar conta, às vezes o pastor não vai conseguir dar conta desse tanto de pessoas. Aí o papel desses discipuladores está justamente nisso daí, de ajudar a consolidar, caminhar junto com a pessoa. Por exemplo, o meu discipulador, que é o Adriano e a Andressa, né, que são os meus discipuladores. Eles nem gostam muito dessa palavra, né? Ah, o Mateus é o que seu? Seu discípulo? Não, o Mateus caminha comigo. Eu acho que a visão é essa também, entendeu? Às vezes a pessoa superestima muito isso. Meu discípulo, meu discipulador. Então, não, eu caminho junto com a pessoa. E o objetivo, se você for ver, o objetivo cerne é isso, o quê? Caminhar, é estar do lado, é estar ali, junto nessa caminhada do evangelho. Até assim, quando fiquei sabendo desse negócio sobre discípulos, de escolher um discipulador, eu tive a visão que, cara, eu tenho que escolher a pessoa certa também. Às vezes, exemplo, eu posso olhar muito uma pessoa que é muito referência, mas eu escolho aquela pessoa, mas ela não tem características assim que eu posso dizer parecidas. Ou o propósito ministerial, espiritual dela não é o mesmo propósito que o meu. Eu entendo que até para escolher alguém, você tem que escolher alguém que se pareça com você. Exemplo, alguém que tu olha assim, cara, tem algumas coisas que eu gosto desse cara, dessa pessoa que eu me vejo nela. Assim, até para os discípulos de Jesus, os discípulos estavam parecidos, né, com o Senhor. Mas eu vou dizer, e Judas? Judas estava parecido com Jesus? Pegou, e aí? Judas não tá. Igual eu falo assim, Judas ele andava junto com Jesus. Às vezes o teu discípulo ele vai andar junto com você, mas será que ele vai ser parecido contigo? Então, assim, às vezes vai chegar um momento, né, como ele tem que aprender, se ele tem que aprender o certo e errado, é para ajudar a caminhada, né, às vezes ele possa fazer igual Judas, te trair, te deixar assim na mão. Porque se ele não tá ficando parecido contigo, e ele tá ouvindo aquilo que é certo e aquilo que é errado, ele vai entender, cara, exemplo, eu sou discípulo do Mateus, mas, cara, eu tenho nada a ver com esse cara. Eu vou largar esse cara na mão. Aí imagina, ele escolhe outro discipulador sem te avisar nada, sem te orientar, fala, pô, tô te tirando como meu discipulador. E às vezes tem gente que faz isso por vontade mesmo, para poder irritar, porque não ficou parecido com você, porque não ficou parecido. E assim, é algo muito errado. Então assim, às vezes a gente tem discípulos, e o propósito discipulado é o quê? Se a pessoa ficar parecida com Cristo. Ela não tem que ficar parecida com a gente, ela tem que ficar parecida com Cristo. Claro que pode ser um momento, exemplo, a forma de se vestir, a forma de se falar, vai ser parecida. Por estar junto, exemplo. Por estar junto assim com a pessoa, você pode ficar parecido com ela. Mas eu entendo o melhor discipulador para você é Jesus Cristo. Porque quanto mais eu me relaciono com ele, mais parecido eu fico com ele. Assim, eu escutei isso numa pregação tua, acho que foi. Isso, cara, sério? Foi no ano passado. Ah, eu acho que você até postou, né? Eu postei. Eu lembro. E você Quanto falou. mais a gente se relaciona com Cristo, mais nos parecemos com mas a ele. gente fica parecido com ele, né? Então, assim, se eu buscar todos os dias, orar todos os dias, jejuar todos os dias, ler a palavra todos os dias, eu vou ficar parecido com Jesus. Mas eu não estive do lado dele, não sei como Jesus falava, não sei como Jesus andava. Mas eu estou dizendo parecer, estou dizendo ter um coração igual ao dele, ter as atitudes de que ter um coração puro e as mãos limpas. Então, ser parecido com Jesus é isso. Fazer aquilo que ele faria, fazer a vontade dele. Então, Jesus, ele era o que? Ele era bom, ele tinha um coração puro, ele era amoroso, ele amava o próximo, ele era muito bom. Mas também ele era justiça. A gente tem, então, ser parecido com Jesus é o quê?
você, exemplo, consolidar a pessoa, mas quando ela estiver fraca, é uma coisa que eu vejo muito erro nas igrejas de hoje também. E eu já cometi isso, eu falo que eu já fiz isso. Exemplo, uma pessoa falhou, uma pessoa ficou em pecado. E a gente querer criticar aquela pessoa. E fala mal, tanto mal daquela pessoa. Mas só que eu até entendo você falar isso pra pessoa. Eu acho errado você falar isso com outras pessoas. Falar assim, eu, exemplo, comentar contigo, a Nicole fez algo de errado. Falar, caraca, Nicole, fica fazendo isso, fica fazendo aquilo. Isso é errado. Não, eu acho que errado é eu que tô falando isso com você. O certo é eu chegar nela e conversar isso com ela. Falar, poxa, eu não concordo com isso que você fez. Mas só que eu não tenho que fazer isso e descascar a pessoa. Exemplo, exortar tanta pessoa e não ajudar ela, porque eu entendo que se ela falhou nisso, eu vou falar, pô, você tá errado nisso, nisso e naquilo. Mas, cara, eu tô junto com você. Porque é melhor dois do que um. Porque se um cair, tem o outro para poder levantar. Então eu tô ali com aquela pessoa, eu vou falar, pô, você fez isso, tá errado. Mas eu tô aqui para poder te ajudar. Eu vim de uma igreja, de uma não, né? De algumas igrejas, que a visão é a respeito da disciplina. Quando eu olho hoje, eu falo assim, cara, isso é muito estranho, porque assim, cada igreja tem a sua forma de lidar com o seu membro, cada pastor tem a sua forma de lidar com o seu líder. É uma opinião mais minha. Então, por exemplo, a pessoa errou, poxa, descobriu que o irmão caiu em pecado ali, poxa, mas ele era ativo no ministério. Opa, cara, sai de tudo e fica sentado no banco aí 6 meses. Não vai poder tomar ceia, não vai poder participar de nada. Mas a gente vê que, por exemplo, não tinha um acompanhamento, não tinha pessoa ali chamando junto, não tinha pessoa, poxa, como é que você tá? Poxa, vamos conversar, como é que está sendo a leitura bíblica? Poxa, olha só, vamos participar disso daqui, eu sei que você ficou afastado das suas atividades de ministério, poxa, vai ter uma saída? Seria bom você ir junto com o pessoal, para, tipo assim, para a pessoa, ela se sentir, ela ser corrigida, porque eu entendo que, dependendo do que acontecer, se a pessoa for estiver em algum cargo, ela tem que ser realmente retirada, por questão de exemplo, questão de preservação da igreja. Só que tem que ter um acompanhamento. Não adianta eu colocar a pessoa em disciplina, mas largar lá, Deus dará e não ter esse acompanhamento. A pessoa acaba morrendo espiritualmente, quem vai ser culpado por essa alma? Quem vai responder por essa vida, caso essa pessoa se desviou do motivo? Então, assim, complicado. Complicado. Então, a gente tem que abrir muitos olhos em relação a isso daí. Cara, e o que você falou, ser parecido com Cristo. O que Jesus faria nesse lugar? Né? Ele era amor, ele era justiça, era. Se a gente tentar aplicar a nossa justiça, justiça humana é falha. Tem que ser a justiça de Deus. Cara, assim, foi um prazer. Que isso, prazer foi meu, cara. Primeira vez que você vinha aqui. Espero que você venha mais vezes, tá? As portas estão abertas aí. Como é que foi a experiência? Você gostou? Curtiu? Pra mim foi maravilhoso, a conversa assim, edificante. Pra mim também. Pra mim foi maravilhoso. Conversar com esse homem aqui, cara que é muito... Cara. Meu professor, ele é meu professor de ED, cara, de ensino. Meu líder de ensino, que é isso, cara. Não. Cara, você tem rede social, Instagram? Tenho. Tem Orkut? Orkut. MSN? Aí tu tá falando, né? ele é da minha época. Você tem Instagram? Qual o seu Eu tenho Instagram, é @mesquita07_, só isso mesmo. Mesquita07_, tá? Mano, foi um prazer, cara. O prazer foi meu. Aqui. Quem sabe que dá pra fazer o barulho? Vamos tentar. Não, vai. Ih, vai não, de novo. Ixi. Agora foi. Foi um prazer ter você aqui, cara. O prazer foi meu. Que Deus continue te abençoando aí, tanto na igreja, pessoalmente, sua vida ministerial, seus planos, seus projetos, que o Senhor derrame a bênção dele sobre a sua vida, tá bom? Você que ficou com a gente até agora... Tem que olhar pra qual câmera? Você pode olhar pra mim. Você que ficou com a gente até agora, ó, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. O apoio de vocês é muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Olha só, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, tá? Já se inscreve no YouTube, nesse canal, para poder ficar por dentro das nossas programações, nossas lives, nossos cultos e também de outros episódios, tá? Siga a gente nas redes sociais no Instagram, @projetoabachurch, tá? Lá a gente coloca as postagens dos cultos, anúncios, stories, anúncio divulgação do podcast, próximos entrevistados. Então, assim, segue a gente lá, não custa nada, vai dar essa força pra gente. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá? Já deixa um like aí, deixa um gostei também, para poder fortalecer a gente aí, dar uma ajuda pra gente,
para que esse projeto aí continue sendo feito e aí que a gente possa continuar levando a palavra de Deus aí para as pessoas de uma forma descontraída, através de bate-papo, através de conversa mesmo, de uma forma bem leve, bem tranquila. Então, assim, muito obrigado. Que Deus abençoe você. Não sei de que hora você está assistindo isso. Acho que o Senhor abençoe você, toda a sua casa, toda a sua família, todos os seus planos. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.